Muito bem, vamos em frente. Agora a gente fala sobre a situação de André Janones, deputado do Avante, suspeito de rachadinha, e se despede de Duda Teixeira e da pauta internacional de hoje. Valeu, Duda. Tchau, gente. Obrigado. Bom programa para vocês. Tchau. Novo áudio divulgado pelo Metrópolis contradiz um dos argumentos, uma das alegações, na verdade, né? Não vou nem promover argumento, apresentadas pelo parlamentar lulista ao tentar se defender no caso. Janones afirmou que ainda não havia assumido o mandato na Câmara dos Deputados para minimizar a importância da reunião em que cobrou parte do salário dos servidores, ou pelo menos defendeu a rachadinha que pagasse as suas despesas pessoais. Produção, pode colocar o áudio que aponta essa contradição, o Janones contra o Janones. Não sei se vocês viram aí as notícias do Facebook, já deu uma porrada de deputado que apresentou o projeto de lei lá. Ontem tinha uma fila de 100 deputados apresentando o projeto de lei. Eu sequer sabia disso. Por que eu não sabia? Porque eu não contratei nem especialista em técnico legislativo. Hoje é em plenário, à tarde. Eu não sei o que eu vou fazer, não. Eu chego lá e vou ficar perdido. Eu não sei como que é, o que eu vou fazer, que hora que eu falo, que assunto que vai ser, porque eu não contratei ninguém de plenário. Orçamento, eu tenho gente aí nos ministérios brigando atrás dela, apesar de que essa não é a minha prioridade. Só estou citando que existe um profissional. Apesar de que essa não é a minha prioridade. Não, até gostaria e tal, mas não é a minha prioridade, que eu estou aqui posando de um homem bom, um homem correto aqui para os meus assessores, porque assim, eu defendo a rachadinha do bem, a rachadinha do amor. Não é com funcionário fantasma e tal, é só vocês vão receber um pouquinho a mais, aí vocês vão tirar a diferença e vão me dar aqui para pagar a eleição, porque esse negócio de pagar despesa, né, coisa chata. Pagar boleto, quem gosta, pagar né? Boleto. Oh. Aí o salário não é para torrar como quiser, tem que pagar despesa ainda. Não, peraí, deixa eu botar essa despesa na conta dos outros, né, que é muito mais fácil, né? Afinal, sou um cidadão de bem. É uma contradição frequente, né? Permanente, é uma hipocrisia total, caiu toda a máscara. Assim, é até difícil dizer que caiu a máscara, porque quem não tinha percebido, né? Pela atuação do próprio Janones, uma atuação hipócrita de quem posa, de que está combatendo fake news, criando fake news. Né? Já dava para entender, para perceber a natureza moral que a gente apontou ao longo de toda a corrida eleitoral. E na terça-feira 28, o Janones escreveu a seguinte mensagem em suas redes sociais após a divulgação dos primeiros áudios do caso. Abre aspas. A história, eu, quando ainda não era deputado, disse para algumas pessoas, que ainda não eram meus assessores, que eles ganhariam um salário maior do que os outros, para que tivessem condições de arcar com dívidas assumidas por eles durante a eleição de 2016. Ao final, a minha sugestão foi vetada pela minha advogada e, por isso, não foi colocada em prática. Fim da história. Fecha. Tem gente que acredita, né? Quer dizer, ele estava dizendo que não estava valendo ainda, entendeu? Era só um aquecimento, era uma preliminar, sabe, Greg? Não estava no mandato, então não foi durante o mandato, deve estar preocupado aí com investigação por algo que ocorra durante o mandato e de perder o mandato, de ficar sem o foro privilegiado, de perder a proteção política, portanto, imagino que tenha criado essa alegação, e aí vem à tona um áudio para mostrar assim, não, era deputado sim, já estava valendo, e ele estava, inclusive, dizendo que não tinha contratado as pessoas ainda, não sabia fazer nada. É bastante curioso, né? Ele não sabe fazer nada ali como deputado na Câmara. Ele quer rachadinha para pagar despesa pessoal. Assim, quer dizer, de que serve um deputado federal como esse, Greg? De nada, né? Essa história é muito interessante, é muito legal esse áudio que veio à tona. Primeiro porque desmascara a farsa, né? Eu não estava ainda no posto, estava sim, né? Segundo o áudio, demonstra claramente ele está falando como alguém que já está no exercício da sua função de deputado. E daí, para que serve assessor parlamentar? Ele dá uma microaula, certo? É para apresentar projeto, né? Tem um monte de coisa que esses assessores... Gente, redigir uma lei não é para qualquer um. Ter um vocabulário jurídico, ter uma lógica, né, ter uma técnica legislativa mesmo, que você precisa saber do que você está falando para fazer aquilo. E o Janones aparentemente está dizendo ali para os interlocutores, vocês são um bando de inúteis,
Vocês só estão aqui porque eu preciso de um pedaço do salário de vocês. É isso que ele está dizendo, certo? Ninguém sabe nem pegar o dinheiro, não sabe apresentar projeto, não sabe ouvir lá as discussões no plenário para ajudar ele a fazer discurso. Ou seja, ele usou o nosso dinheiro para contratar gente inútil, que não seria capaz de fazer o trabalho para que a gente pague assessores parlamentares. É um absurdo. É um absurdo completo. E é assim, em vários níveis. E os presidentes das casas legislativas, tanto municipal, estadual quanto federal, não estão nem aí, entende? Já entrevistei vários, perguntei, tudo enrola a respeito dessa questão, de como você evitar rachadinha, como você evitar esquemas de peculato, funcionários fantásticos. Já não diz, não, isso não faço. A minha rachadinha ela é moralmente superior àquela outra. E continua acontecendo. Né? Então, você veja que isso aconteceu aparentemente quando já tinha vindo à tona. A gente está falando de 2019, depois da eleição de 2018. Exato. E o escândalo com a lista do COAF, que não envolvia só assessores do Flávio Bolsonaro, eram 27 deputados estaduais da ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ela veio à tona em dezembro de 2018, entre a eleição e a posse do presidente Jair Bolsonaro. Exatamente. Então, já estava no ar uma discussão sobre esse esquema, e o cara chega lá querendo fazer para ele, enquanto está condenando os rivais políticos por aquilo na rede social, e dizendo que no meu gabinete não tem. Olha só a natureza, estava falando de falha moral aqui, ela fica evidente nesses discursos. Agora, tem gente, Graeb, e essa é uma reflexão de fundo que volta e meia a gente tem que fazer aqui no programa, que fica no duelo tribal de esquerda contra direita. Eu vejo isso no campo da esquerda e eu vejo isso no campo da direita. E às vezes eu vou no fim de semana para o Rio de Janeiro, converso com algumas pessoas, e você vê como uma pessoa é viciada no conflito direita e esquerda. Você fala, mas onde que está a moralidade? As pessoas vêm me fazer, hoje mesmo, ontem, acho que foi hoje, né? Respondi aí no stories do Instagram, abri uma caixinha de pergunta. A pessoa estava perguntando lá da alternativa, do direito. Eu acho que a pergunta é se tem uma alternativa decente, se há espaço para uma pessoa decente no sistema partidário. Né? A decência, repito, ela foi esquecida, ela está lá embaixo na hierarquia de valores. Né? As pessoas estão colocando lá a ideologia, direita ou esquerda. Se é contra a esquerda, então beleza. E elas ignoram que a realidade ela não é restrita a esse duelo ideológico. E em muitos pontos você vê políticos que se dizem de direita e políticos que se dizem de esquerda fazendo a mesma coisa. Então, como que uma pessoa pode se deixar guiar pelo simples duelo entre direita e esquerda? Ela fica incapaz de assimilar elementos da realidade que não podem ser compreendidos à luz dessa guerra ideológica. Então, quando lulistas e bolsonaristas estão votando pela mesma blindagem coletiva de políticos no Congresso Nacional, quando presidentes como Lula e Jair Bolsonaro estão sancionando o mesmo tipo de mecanismo para se blindar, quando ambos buscam aliança no Supremo Tribunal Federal para blindar a própria família, quer dizer, onde é que isso se encaixa na guerra ideológica entre direita e esquerda? Então, as pessoas perderam a condição de entender a realidade, porque elas acham que o grupinho delas combate o outro e não vê os pontos em que eles estão atuando em conjunto, ao mesmo tempo que tentam manter uma farsa para o lado de fora. Para manter essa farsa, existe um monte de mercenário pago, propagandista, influencer de rede social. A gente não está aqui para manter a população em engano permanente. Eles estão. E aí, o que eles fazem o tempo todo? Ficam atacando a gente. Porque na disputa populista, os dois lados saem ganhando. Então, quem que eles atacam? Eles atacam os independentes, aqueles que são decentes, aqueles que buscam mostrar a indecência de ambos os lados. É o que fazem esses propagandistas o tempo todo. Então, eles gravam vídeos, eles fazem postagem na rede social, mentindo sobre o nosso trabalho. Agora que está falando aquilo, aí a gente está lá com um trabalho
que 20 anos você está falando a mesma coisa, né? A respeito daquele ponto, o sujeito acha que ele falou antes de você, que só agora você está vendo uma coisa, ou que você nunca fez isso, ou que você foi a favor de algo que você está criticando hoje. Quer dizer, é tudo mentira de desinformante. A gente precisa recuperar a posição da decência na hierarquia de valores dos cidadãos brasileiros. Ela tem que ter uma posição muito alta, acima dessa batalha tribal.